Ontem eu recebi uma mensagem do Ferrez e levei uma bronca dele. Ele tava putaço comigo. Ele disse o seguinte: olha, Henry, você tinha prometido fazer mais vídeos sobre literatura no canal, falar mais de cultura, mais de, sabe, de arte, e você aí o tempo todo, sabe, falando de política e entrando lá em tretas que não servem para nada, né? Bem, então hoje eu vou fazer esse vídeo aqui especialmente para o Ferrez, então cumprindo a promessa que eu fiz meses atrás. Se vocês não sabem, o Ferrez ele tinha feito uma pausa no canal dele lá, né, e ele voltou agora a produzir conteúdo e tentando, né, sabe, sobreviver nesse espaço aqui que é muito hostil. Então, assim, que bom que ele está de volta, espero que ele esteja feliz fazendo o conteúdo dele agora, sem também estar envolvido nesses tipos de conflitos permanentes que a gente se envolve aqui, que é o que gera visualização no fim das contas, mas eu entendo o pedido dele e eu vou fazer para ele e para quem curte literatura, para quem curte escrita, né? Já falei muito sobre isso aqui no canal, comecei o canal falando desses tópicos até o ponto que a gente foi arrastado, né, para esse turbilhão, para essa maluquice que foi a política no Brasil e no mundo. Então hoje eu vou aproveitar e desopilar um pouquinho e falar de assuntos aqui que não vai deixar ninguém estressado. Então hoje eu quero abordar uma situação que aconteceu comigo. Na verdade foi muito tempo, né? Aconteceu muito tempo atrás e aí agora se repetiu, eu tive de novo essa experiência e foi bastante diferente, na verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas eu adoro visitar locais que escritores passaram, filósofos passaram. Eu já fui em muitas casas de escritores por aí, já visitei a casa do Shakespeare lá em Stratford-upon-Avon, já visitei a casa do Cervantes em Alcalá de Henares, sabe, visitei a casa de vários escritores, já passei na frente de algumas, né, do Mark Twain, por exemplo, em Nova York. Eu já fui no local onde o Nietzsche teve o colapso nervoso dele, lá em Turim, tem lá na rua, lá o local no qual ele teve lá sabe, a crise nervosa dele, que ele viu lá um cavalo sendo açoitado, ele teve um colapso nervoso. Visitei onde ele morava, lá em Turim, né? Não pode visitar a casa, mas você pode visitar a frente da casa. Visitei vários locais, se fosse pensar aqui, foram, sabe, dezenas de locais. A casa da Jane Austen, em Alton, lá na Inglaterra. Então, sim, já visitei várias casas e eu adoro fazer esses passeios, porque, para mim, né, como escritor, eu acho que, eu não sei se sou só eu, né, mas eu acho que muitos escritores, a gente trabalha de maneira meio comparativa com outros escritores, né? Escritores que a gente admira, escritores que a gente despreza. Então, assim, a gente pensa assim, né? Como é que esse escritor fez aqui naquela época para fazer sucesso, né? Como é que ele conseguiu publicar o livro dele? Como é que ele fez para abrir as portas? O que ele faz nesse texto aqui que é tão extraordinário que eu posso reproduzir na minha obra? Então, a gente vai trabalhando de maneira comparativa, eu acho. E olhar a biografia desses outros autores, para mim, sempre foi muito instrutivo, né? Ver a biografia do Kafka, por exemplo, né? Um cara atormentado, com uma relação super difícil com o pai dele, que tinha um trabalho burocrático, que era frustrante para ele, enquanto ele tinha uma vida mental e criativa muito ativa fora do trabalho. Então, assim, ver essas histórias para mim sempre foi muito instrutivo. E um dos autores que eu mais admiro, assim, que é um autor que para mim é um referencial não apenas literário, mas também o modo como ele criava, né, o modo como ele mergulhava na escrita e o processo de criação dele é o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que é esse poeta português, e ele é famoso porque ele criou vários heterônimos, né, que são mais do que pseudônimos. Pseudônimos é você escrever com um nome que não é o seu, né? Por exemplo, você vai lá, pega o Henry Bugalho e de repente inventa um pseudônimo lá, sei lá, Jorge da Silva. Daí eu escrevo com Jorge da Silva e assino com esse nome para produzir uma obra que é diferente da minha obra principal, ou para poder, sei lá, fazer uma polêmica com alguém. Então você inventa um pseudônimo para poder, se ocultar atrás desse pseudônimo, como a Elena Ferrante, por exemplo, uma grande autora italiana que ninguém sabe quem é e ela se esconde atrás de um pseudônimo, ela se oculta atrás desse pseudônimo. No caso do Fernando Pessoa não era isso. No caso do Fernando Pessoa ele criava heterônimos, ele criava personalidades, personas literárias que produziam obras diferentes. Então, assim, tem os poemas do Fernando Pessoa, ou seja, ele, né, o autor Fernando Pessoa, e depois, que são os poemas ortônimos dele, ele tem os poemas do Alberto Caeiro, que é um outro poeta que ele criou o poeta, a biografia do poeta, sabe, o que ele pensava, e ele escreveu os poemas bucólicos, os poemas mais campestres a partir desse personagem. Ele criou um outro personagem, que é o Ricardo Reis, que tem uma poesia mais lírica, e ele criou um outro personagem, que é o Álvaro de Campos, que é um poeta modernista, urbano. Esses são os três principais heterônimos dele, mas ele tem dezenas de heterônimos ou semi-heterônimos, né? Por exemplo, nesse livro aqui, esse livro aqui é extraordinário, né? Que é o livro do Desassossego, ele cria um semi-heterônimo que é o Bernardo Soares. Esse livro aqui é extraordinário, se vocês não leram, recomendo que leiam, vou deixar inclusive na descrição aqui para quem quiser conferir. E aí, esse autor é fenenomenal, assim, é um autor fenomenal, e aí
Eu tive a oportunidade de visitar a casa do Fernando Pessoa anos atrás. Isso foi, sei lá, por volta de 2013, 2014, eu fui visitar a casa dele. E eu posso dizer que foi uma experiência naquele momento, naquela época, muito, desesperadora, na verdade, assim, para ser honesto. Me deixou muito para baixo, assim. Ele tem uma casa lá que virou um museu, né, lá em Lisboa. E aí você pode visitar a casa, você pode visitar o quarto dele, onde ele morava, você pode ver as coisas dele, os objetos dele. E quando eu visitei, eu fiquei muito para baixo. Porque, assim, o Fernando Pessoa foi alguém que produziu uma obra gigantesca, gigantesca. Quando ele morreu, encontraram um baú que tinha mais de 30 mil textos dele lá dentro. Então, assim, é um autor que produziu absurdamente e textos que são, clássicos já hoje, né? São textos referenciais. É considerado o segundo grande poeta português depois do Camões. Então, assim, ele virou uma referência mesmo, virou um patrimônio de Portugal. E aí ele morava naquele quartinho dele lá, naquela casa dele, produzindo, escrevendo freneticamente, e nunca obteve reconhecimento em vida. Assim, ele tinha lá a sua participação nos círculos literários da época, né, nas revistas modernistas da época, tinha lá um grupo de escritores que faziam parte do seu círculo de influências, mas ele morreu um poeta desconhecido, assim, não era famoso na época, mas depois ele vira, né? Depois ele vira, sabe, esse grande poeta global, assim, de modo que hoje é reconhecido como, de fato, um dos grandes escritores de língua portuguesa de todos os tempos. E aí, visitar a casa dele e ver, né, essa derrota dele, né? Porque assim, eu entendi como isso, né? Alguém que passa a vida inteira produzindo sem ser reconhecido em vida, me deixou muito para baixo. Me deixou muito para baixo e eu fiquei muito triste. E foi uma experiência. Foi legal ter visto a casa dele, ter visto lá. Na época tinha o recibo de quanto ele pagava pelo quarto dele, essas coisas. E ele escrevia no quartinho lá de pé, né, ele tinha uma escrivaninha que escrevia de pé olhando pela janela. Então, ver o ambiente no qual ele produzia foi muito legal, né, para mim que gosta de ver essas coisas, né. Por exemplo, teve uma vez que eu fui visitar o Teatro de Dionísio lá em Atenas e fiquei muito emocionado, né. Por aqui passou Sócrates, Platão, Aristóteles, passou aqui Ésquilo, passou Sófocles, passou aqui Eurípides. Então, assim, imagina, eu estou sentado aqui nessa arquibancada aqui por onde, sabe, as grandes figuras da história grega, sabe, passaram aqui para assistir as tragédias e comédias gregas. Então, ter essa experiência de estar na casa de Fernando Pessoa, para mim, foi bastante emocionante e depressivo. Assim, eu fiquei muito mal, assim, e daí eu estava numa fase bem ruim da vida, assim, eu estava numa fase na minha produção literária que eu estava frustrado, eu estava meio que embaixo na época, e sentindo que não tinha reconhecimento, né? Bem nesse período, foi bem nessa época que piratearam o meu livro, que era o livro que pagava minhas contas, né? Que era o meu guia de viagens. Ele foi pirateado, então assim, eu deixei de trabalhar com escrita para trabalhar com outras coisas, eu tive que mudar de profissão, né? Tive que começar a ganhar dinheiro com outras coisas, porque o meu livro já não vendia mais, tinha sido pirateado por uma empresa de pacotes turísticos no Brasil. Então, quando isso acontece, né, eu vendo meu trabalho ruindo e tendo que fazer outras coisas para pagar as contas, eu me vi nessa posição, assim, gente, eu vou morrer sem ser reconhecido, vou morrer sem conseguir, sabe, viver o sonho da escrita, sem poder, sabe, ter uma trajetória relevante na escrita, assim por diante. E aí, foi isso, né. Daí, quando eu conheci a Carol, a gente conversou muito sobre isso, eu sempre falava dessa experiência na casa do Fernando Pessoa, né, que para mim foi muito depressivo, que é bem triste visitar a casa, que me deixou bem para baixo. E a gente foi visitar agora a casa recentemente de novo. A gente foi agora, a gente estava em Portugal, né, que a gente foi fazer lá um evento lá sobre o Olga Descobre a Democracia, e daí a gente passou por Lisboa e eu falei, bem, eu quero visitar de novo a casa do Fernando Pessoa, quero lá de novo olhar. E ela, bem, então tá, vamos, né? E eu já preparei ela, né? Já preparei a Carol, olha, é depressivo pra caramba, assim, um passeio que pra mim foi bem depressivo. E chegamos lá e o museu estava todo reformado, eles reformaram durante a pandemia, então tava assim, o museu tá lindo demais, o museu da casa do Fernando Pessoa, tá muito lindo, e eles recriaram os ambientes da casa original do Fernando Pessoa, então assim, já não era a experiência que eu tive em 2013, então assim, não era o mesmo museu, era um museu totalmente restaurado, totalmente reformado, e a experiência foi totalmente distinta da primeira vez. E daí eu acho que, aí entra na questão do Heráclito, né, que você não entra duas vezes no mesmo rio, né, então assim, você não entra no mesmo rio porque as águas já mudaram, né, o rio já mudou tudo ali, a água já passou, e você não entra no mesmo rio porque você não é a mesma pessoa. Então eu não entrei na mesma casa que eu tinha entrado, eu entrei numa outra casa porque a casa tinha mudado, já não era a mesma, toda a exposição estava mudada, e o Henry que entrava na casa não era o mesmo, então assim, é uma outra pessoa, com outro momento na minha trajetória como escritor, como intelectual. Então a gente visitou a casa e foi muito lindo o passeio. Assim, foi muito lindo o passeio porque eles reconstruíram os ambientes
E tem umas exposições interativas, né, que você pode ir lá botar o fone de ouvido e ouvir os poemas narrados dos diferentes heterônimos, né, do Fernando Pessoa, o ortônimo, do Álvaro de Campos, do Ricardo Reis, do Alberto Caeiro. E aí, quando você visita o quarto dele, né, quando você visita onde ele realmente morava, daí você percebe que não era só um quartinho. A minha impressão inicial é que ele morava num cômodo, assim, não era um apartamento, ele morava num cômodo e aquele cômodo ali era o universo dele. Mas, na verdade ele tinha um apartamento bem legal, um apartamento grande, acho que ele morava com a mãe dele lá, se não me engano, até a mãe falecer, então assim, era um apartamento legal pra caramba. E também agora eles puseram nesse museu a biblioteca pessoal do Fernando Pessoa. Então, um dos andares ali você tem, sabe, a exposição, a biblioteca dele, e assim, é incrível você poder ver os livros que influenciaram o Fernando Pessoa a escrever. E em grande parte, boa parte dos livros eram em inglês, né? Ele era segunda língua dele, aparentemente, né? Ele morou lá na África do Sul, então ele falava inglês fluentemente. Ele trabalhou como tradutor também, ele traduzia cartas comerciais. E aí você vê os livros que ele lia, né, os poetas que ele lia, a obra completa do Shakespeare que ele tinha lá, vários textos de autores gregos, tem em francês também, tem acho que em italiano, tem vários idiomas distintos, muitas obras esotéricas, porque o Fernando Pessoa ele era ligado a questões esotéricas, místicas, né, ele fazia mapa astral dos personagens dele, dos heterônimos dele, então assim, ele é alguém que era muito ligado nessas coisas, tem muitas obras esotéricas lá, assim, é uma biblioteca tremenda de obras do Elifa Levi, vários autores que naquela virada do século, né, século XIX para o século XX, escreviam sobre isso, então você percebe que ele estava imerso nesse mundo, mas é muito legal visitar a casa dele. Então eu fiquei muito emocionado agora de outro modo. Foi uma visita que, como eu falei, já não era a mesma pessoa visitando essa casa. Então assim, já não era mais um escritor frustrado, eu, né, um escritor frustrado, com medo de nunca ser reconhecido, com medo de nunca vender meus livros, com medo de nunca ser publicado. Então assim, já era uma outra realidade e aí foi uma outra experiência. E a Carol dizia o tempo todo, né? Olha só como ele teve uma vida feliz, olha só como ele tinha uma vida plena, olha só como ele tinha os amigos dele, olha só como ele tinha uma família, não sei o quê. Então, assim, foi uma outra experiência. De fato, foi bem curioso fazer, sabe, esse retorno à casa do Fernando Pessoa, porque a experiência foi diferente. Agora eu me sinto obrigado a ler a biografia dele, né? Porque eu comprei ano passado essa biografia dele aqui, do Richard Zenith, que é Pessoa, uma biografia, que é um livro gigantesco. Eu comprei e eu ia começar a ler, mas agora eu fiquei tentado a ler, porque está aqui guardado e eu vou ter que saber se ele era feliz ou infeliz. Eu acho que ele era uma pessoa problemática, né? Ele tinha problema com o alcoolismo, morreu por causa disso, né? Então teve complicações por causa do álcool. Então eu acho que era uma pessoa complicada, uma pessoa melancólica, tinha, sabe, crises depressivas. Mas aparentemente ele teve uma vida bastante animada e plena, e intelectualmente plena, culturalmente plena, né? Então, assim, é um poeta que produziu muito, escreveu muito e se realizava nesse processo da escrita, né? Então, assim, eu acho que, embora todos os escritores queiram reconhecimento, imagino, né? Ninguém quer morrer anônimo, ninguém quer morrer desconhecido, embora todo mundo queira reconhecimento, a nossa realização como escritor se dá, em grande parte, nesse processo de concepção das obras, de criação das obras, de publicar essas obras chegando a poucas pessoas ou muitas pessoas. É muito legal você também ver a relação com o leitor, né? A pessoa descrever para você, olha, eu li esse livro aqui e mudou minha vida, eu li esse livro aqui e eu me identifiquei com o personagem, eu li esse livro aqui e falou comigo diretamente alguma coisa que eu precisava ouvir. Então é legal você sentir também esse feedback dos leitores. E nessa visita ao museu eu comprei lá também esse aqui, né? Uma antologia de poemas do Fernando Pessoa, que é da editora Círio Alvim, que é uma editora portuguesa. Essa aqui é Poesia dos Outros Eus, ou seja, são poesias dos heterônimos do Fernando Pessoa. Então fizeram uma compilação aqui. No Brasil eu tinha o do Alberto Caeiro, porque eu fiz a minha especialização sobre o Fernando Pessoa, né? Eu fiz uma pós no Brasil sobre literatura e história, e daí no final eu tinha que fazer o ensaio monográfico, e eu trabalhei com o Fernando Pessoa e Nietzsche, comparando o Alberto Caeiro com a crise de metafísica. Então, assim, é um poeta que é muito pé no chão, e ele critica, né, a metafísica ocidental. Então é um autor que eu gosto bastante e foi bem legal a visita. Quem puder um dia lá estar em Lisboa, em Portugal, e visitar a casa, recomendo, porque o museu está lindo mesmo, e é uma visita muito emocionante. Agora não tão depressiva como foi no passado, agora está bem bonita a visita, e foi bem legal fazer esse passeio. Então, assim, como eu falei, esse é um vídeo pro Ferrez, que me deu uma bronca ontem, então é isso, dividir essa experiência com vocês e mostrar como nesse momento agora, para mim,
foi legal, foi bem legal, assim, rever essa história, e vou ser obrigado a ler a biografia do Fernando Pessoa agora, que eu não tinha lido. Mas é isso. Eu quero ver o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre essas experiências que a gente reproduz, né? A gente tem algum momento no passado, a gente reproduz essa experiência e de repente a sensação é totalmente distinta. Se você tem alguma experiência parecida de ter ido a algum local, alguma praia, sei lá, alguma viagem que você fez, sei lá, ou visitou a casa da infância sua e você tinha uma memória da casa da infância e de repente você vai lá e, gente, não tem nada a ver com o que eu imaginava, o colégio que você estudou quando era criança também. Então, assim, se você tem alguma experiência como essa, me conte aí no comentário. Deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força. E só lembrando que nesse momento está na pré-venda o meu livro novo sobre o Bolsonaro, né, sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro de 2023. O livro está na Amazon, vou deixar aqui na descrição esse livro, e conta, né, como foi a preparação inclusive retórica, né, durante anos preparando o cenário para um golpe de Estado no Brasil, e eles vão lá e tentam, né, vão lá e tentam, e deu errado, e aí eu vou aqui relatar, fazer uma anatomia do que aconteceu. Está lá na pré-venda, também está disponível na Amazon um outro livro que é 20 táticas para você arrasar nos debates, que é um livro que mostra as táticas mais desonestas que pessoas usam nos debates e por que elas funcionam. Então aqui tem um trabalho de compreensão do que se faz na nossa mente, né? Por que a gente cai nas falácias lógicas? Por que isso engana a gente? Por que a gente compra certos discursos que são claramente falaciosos ou claramente manipuladores? Por que isso nos afeta? Então também está na Amazon, link na descrição, vá lá, confira. E quem quiser conhecer também a obra do Fernando Pessoa, vou deixar o link para essas obras que eu mencionei aqui. Essa eu sei que tem em português, acho que tem na companhia de bolso, se não me engano, tem uma versão disso aqui. Essa aqui também tem no Brasil, se não me engano, essa aqui é uma editora portuguesa, Quetzal, mas no Brasil também tem essa biografia. Esse aqui não deve ter. Esse aqui acho que não deve ter, mas se eu encontrar alguma coletânea legal, eu ponho também nos comentários fixados para que você conheça a obra do Fernando Pessoa, porque é um grande poeta. Certamente você já ouviu várias frases dele, vários versos do Fernando Pessoa, porque ele é muito citado fora de contexto muitas vezes, mas é um grande autor e vale ser lido, e tem também textos que são comoventes, sim, de fato, que mexem com a gente. Esse é um autor que, quando você lê, ele muda a sua vida. Não estou brincando, não estou exagerando. Quando eu li esse texto aqui, o livro do Desassossego, assim, ele é um livro extraordinário, e a leitura, ela, sabe, são fragmentos, né, fragmentos reflexivos, assim, e ele muda a sua vida, assim, certamente muda. Então, vá lá, confira, um forte abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!